Ô, Preta, parece que esse telefone, a imagem dele tá ruim. Tá embaçada, neguinha. Eu não sei limpar, né, Ju? Tá, não limpa não, Preta, não limpa não. Não contribui, não ajuda, né? Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Oração da manhã. Toda hora eu ligo o Instagram primeiro. Oração da manhã. Hoje é 2 de setembro. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. A Branquinha tá aqui, gente. Né, Branca? Não tá aqui, Branquinha? Essa Branquinha tá aqui. Agora é 7h58. Esperar chegar ali que aí eu começo a falar. Né, Branca? Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora é 7h58 da manhã, 7h59. Hoje é 2 de setembro, terça-feira. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. A minha Branquinha tá aqui, tá, gente? Então vamos cantar Somente Crer, tudo é possível naquilo que cremos, né? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, mais uma vez nessa manhã, venho agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de vida, por mais um dia. Te agradeço pelo ar que eu respiro, por eu poder comunicar, falar, interagir, ouvir, estar levando a Tua palavra para outras pessoas, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor me ajude a ler a Tua palavra, Senhor. Entre em cena, traz para nós revelação da Tua palavra, que a gente possa sair melhor do que estamos nesse momento, Senhor, que a Sua palavra seja o alimento para a nossa alma, o alimento espiritual, Senhor, nos fortalece. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Bom dia para todo mundo. Agora eu vou mostrar para vocês quem tá comigo, né? Ah, quem tá comigo aqui, ó. Olha ela aqui, ó. É essa gatinha aqui que tá comigo, ó. Olha ela aqui, ó. Não é, Branca? Aí, ó. Ela fica nessa posição. Hoje o Félix tá lá na sala. Quando o Félix não quer, meu filho, ele pega o lugar dela. Vou mostrar agora no Instagram também. E a gente vai dar continuidade à leitura. Vou mostrar para vocês a mensagem que eu tô lendo, qual página que eu tô, tá? Hoje eu tô mais tarde, não sei, tem dia que é complicado, né? O corpo da gente fica querendo só cama. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando é assim também, eu vou ter que trabalhar até mais tarde, né? A Branca aqui, ó. Ela não falha não, gente, ó. Deu leitura da palavra, a Branca já tá aqui. Então eu vou mostrar para vocês a mensagem que eu tô lendo, né? Deixa eu mostrar a vocês a mensagem. Eu estou lendo Primeiras Experiências Espirituais, ó. Tá dando para vocês ver?
Então pronto. Eu estou na página 13 desse lado aqui. Eu vou dar continuidade então. Só arredar essa cadeira mais para frente um pouquinho. Porque a Branca, ela gosta de ficar aqui comigo. Então vamos lá. Deus nos abençoe. Meu irmãozinho, que havia entrado em cena na época, o qual está na glória hoje. Eu tinha uma pedra e eu andava atrás da casa, onde havia um pequeno riacho que passava atrás da cabana. Peguei essa pedra e joguei no barraco. E vocês sabem como um bando de madeireiros eram, mas ou menos como um bando de marinheiros, eu acho, em alto mar. Eles estavam sempre me procurando e falando. E penso que eu era um garotinho muito mau. Mas me disseram como eu tinha um músculo grande e como aumentá-lo com o meu polegar. Vocês sabem, e eu disse ao meu irmãozinho que músculos enormes eu tinha. E eu joguei uma pedra no chão. E como ela afundou no barro, meu irmãozinho voltou para casa. E ele estava a umas 500 jardas de casa. Cerca de 45 metros. Mais ou menos. Ele voltou para casa e eu ainda estava brincando no riacho. Ouvi um pássaro pousando lá em cima. E o pássaro estava gorjeando. Eu escutei. Ele estava assobiando. Talvez fosse um pintar roxo ou algo assim, assobiando, cantando. Então, descendo por ali, veio uma voz. Agora lembre-se, amigos, esta Bíblia está aberta diante de mim enquanto digo isso. Agora, se você do pássaro ou da árvore, eu era apenas um garotinho e não soube. Não posso dizer, Deus sabe, eu não sei, mas uma voz falou comigo. Dizendo que eu iria morrer perto de uma cidade chamada Nil. Morrer não, vou voltar. Mas uma voz falou comigo, dizendo que eu iria morar perto de uma cidade chamada New Albany. E há cerca de um ano depois, ou menos de um ano, meu pai veio para a Indiana. E agora moramos a menos de 4 milhas. E eu fui criado a menos de 4 milhas de New Albany, Indiana. A próxima aparição que eu soube disso, eu tinha cerca de 7 anos de idade. Havia entrado para a escola. Naquela época, as crianças não iam para a escola até os 7 anos. Eu tinha acabado de entrar para a escola. E eu andava, e eu amava pescar. E eu queria ir pescar. E eu fui para os fundos do lago, velho lago de gelo. Meu pai trabalhava para um milionário como motorista naquela época. E eu estava, e meu pai fazia o que era errado. Essas são as coisas que não gosto de dizer. Mas, irmãos,
irmãs, quando são verdade, não importa. É essa contra mim ou ao meu favor. Devo dizer a verdade. Meu pai agia errado. Foi durante o tempo da lei seca. Ele bebia muito. E ele fabricava o que bebia e fabricava para os outros. Então, carregando a água, eu tive que ir a um desses alambiques uma noite, onde ele e outros grupos de homens ou não pude ir pescar. Eu tinha que carregar a água. E vindo por uma rua onde muitas pessoas, aqui mesmo nesse edifício agora, que eu vejo o irmão Ryan, é um deles sentado aqui, o irmão. Boswalt é outro, sentado perto, o irmão Baster está próximo. Eu os levei até o lugar. Eles viram o lugar e tudo sobre ele. Pessoas vêm do Canadá e dos outros lugares. Vão lá querendo ver aquele lugar, saber onde fica. E ali, alguém falou comigo do alto de um alamo, dizendo: nunca fume, beba ou contamine seu corpo, pois há uma obra para você fazer quando ficar mais velho. Bem, isso me assustou muito. Eu corri para casa, mamãe achou que eu tinha me machucado ou algo assim, ou sido mordido por uma cobra. Então, alguns dias depois disso, sentado, essa foi minha primeira visão, sentado ali, embaixo de um grande alamo prateado, no jardim da frente, onde a árvore está até hoje, de pé, em frente àquele lugar. Eu vi algo, como ontem à tarde, e ouvi vindo sobre mim, em frente àquele lugar. E eu vi algo, como ontem à tarde. Sabia o que era. Um pouco mais tarde, eu me afastei e olhei. E vi se movendo aqueles arbustos perto do rio. E ao longo dali surgiu uma grande ponte, e ela atravessava o rio. Eu vi homens saindo dela e perdendo suas vidas. Fui para casa e contei para minha mãe. Ela afirmou: querido, você dormiu? Respondi: mamãe, eu não estava dormindo. E continuei: eu estava sentado lá, tive uma sensação estranha, mamãe. Eu indaguei: estou com medo, mamãe. O que há de errado comigo? Ela respondeu: você só está nervoso, querido. Eu disse: mamãe, alguma coisa, eu não quero me sentir assim. E era algo se movendo. E simplesmente ela anotou. E 22 anos depois, a ponte municipal que atravessa no rio Oio, cruzando o mesmo lugar, e a mesma quantidade de homens caiu da ponte e perdeu a vida exatamente. Tá dando para vocês verem a historinha dele aqui, gente? Ele, Deus de pequeno, ele estava com 3 anos, ele já escutou um assobio num alamo. Só que como ele era muito pequeno, ele não entendeu. Depois ele já fez 7 anos que ele foi para a escola pescar
E ele teve essa visão dessa ponte. Só que ele não entendia, que ele era muito criança, não entendia. Falou para a mãe dele, correu com medo, e a mãe dele falou que ele devia estar dormindo. Depois eu vou contar a história para vocês. A partir daí, levarei um dia desse, quero gravar uma fita, cassete, e contar tudo detalhadamente, o que haveria. Haveria horas e horas e horas para falar sobre as coisas. E quando eu era um garotinho, que eu via coisas, eu via enchente de 37 chegando. Lembre de que fiquei bem na campanha de transferência de Falls City. Muitos de vocês que conhecem Jeffersonville sabe onde fica. Eu estava lá e estava pregando. Eu havia me tornado ministro naquela época. Muitas outras pessoas aconteceram ao longo do caminho. São inúmeras, como ele me dizia, para observar um determinado lugar, fazer uma determinada coisa. Certa vez, quando papai estava tentando me fazer tomar um copo de uísque, eu disse: eles me chamaram de maricas, e eu afirmei: dê-me a garrafa, nunca serei chamado de maricas. Meu pai disse: você e eu criei um monte de filhos, mas um deles é uma maricas. E esse é o Bill. Eu indaguei. Um maricas? Afirmei: estou casado, cansado de ser chamado assim. Peguei uma garrafa, tirei a rolha e comecei a levantá-la para tomar um gole. Eu disse: vou lhe mostrar se eu sou um. O homem questionou: você quer me dizer que é um Brana? Um irlandês e não vai beber? Respondi: me dê a garrafa. E eu puxei a rocha para tomar a bebida. Quando comecei a levantá-la, Deus Todo-Poderoso, em sua graça, me impediu de fazê-lo ali mesmo, ou eu o teria feito. Vocês não sabem a história, né? A gente temos um profeta. E Deus, quando ele era criança, quando ele nasceu, já tinha uma coluna de fogo na sua cabaninha. A cabaninha está aqui, ó. Era onde ele morava. Olha aqui para vocês verem. Quando ele acabou de nascer, a coluna de fogo já estava lá. Ele era esse homem aqui, ó. Ele chama William Marlon Branham. Ele é o profeta dessa era onde nós estamos vivendo hoje. Ele é o último profeta dessa era. Então Deus trabalhou com ele, Deus dele ser criança, e ele não sabia que ele tinha esse ministério. E aí vocês já estão entendendo a historinha dele, né? Que quando ele estava no lamaçal lá, ele escutou um assobio, uma voz. Depois ele teve uma visão. E depois passou um certo tempo, aquela ponte lá caiu um tanto de pessoa e morreu aquela quantidade de pessoa que ele teve aquela visão. Depois Deus veio para ele e falou: você nunca vai fumar, nunca vai beber, porque eu tenho um ministério para você mais tarde, quando você envelhecer. Então esse é o nosso profeta dessa era de hoje. Ele já faleceu. Mas essa mensagem que vocês veem aqui, ó, é tudo que ele trouxe para nós. Para nós não ficar desenganados com a religião desse mundo. Tudo revelação de Deus. Ele conta as histórias que ele teve, as curas que ele fez, as visões, revela para nós as escrituras da Bíblia.
Então, tudo que eu leio para vocês é tudo do profeta. E se a pessoa não querer no profeta, ela está enrascada, porque o profeta que vem ligar os cabos soltos, onde que ficou faltando coisas para ser revelada agora, e Deus revelou para ele. E eu vou continuar a história dele para vocês entenderem. E eu me lembro de quando eu era um garotinho e estava na escola e vi o que o uísque havia feito em minha casa. Como eu ia para a escola sem sapatos, sem camisa durante todo o inverno e com o saco abotoado assim, até em cima eu estava lendo onde Abraham Lincoln desceu do barco em Nova Orleans durante os dias de escravidão. Eu os vi pegando um grande e corpulento homem de cor e sua pequena esposa e seus 2 filhos, gritando, orando e orando. E eles o estavam leiloando lá para produzi-lo entre mulheres maiores, para gerar um grupo maior, mais saudável e mais gordo de escravos. E aquela mãezinha estava ali. O velho Abraham Lincoln tirou o chapéu da cabeça, bateu com o punho e disse: isso está errado, isso é um homem, é um ser humano, assim como eu sou um ser humano. Um dia eu vou lutar contra isso, com tudo o que tenho, mesmo que custe minha vida. E ele o fez. Aqui não faz muito tempo, no Coliseu, onde está a vez e o sangue do assassinato. Eu estive naquele Coliseu e vi um ancião negro com uma pequena mecha de cabelo na parte de trás da cabeça, branco como a lã, caminhando com seu chapéu assim curvado. Ele viu algo e deu um pulo lá atrás. Eu ouvi abaixar a cabeça e as lágrimas escorrendo de sua bochecha negra. Vi que ele estava fazendo uma oração. Estava orando, fiquei perto dele até ele terminar de orar. Ele levantou a cabeça e eu disse: obrigado, Senhor. Eu o toquei e perguntei: tio? Ele respondeu: sim, Senhor. Disse ele: me identifiquei. E eu sou um ministro. Continuei: eu estava pensando, quando você estava fazendo a oração, qual era o problema? Ele respondeu: olhei ali, eu não conseguia ver nada além de uma veste. Ele esclareceu: naquela veste está o sangue de Abraham Lincoln, que tirou a correia de escravo de mim. Acrescentou: está vendo? Respondi: sim, Senhor. E pensei: ó Deus, seu sangue de Abraham Lincoln emocionou esse escravo que foi liberto da escravidão, o que o sangue de Jesus Cristo deve fazer a um homem ou uma mulher nascido de novo. Eu declarei: beber e assim por diante é errado. Um dia eu vou lutar contra isso. Ainda estou no campo de batalha. Estou me esforçando ao máximo contra isso. Tudo o que posso
Sei o que isso faz com os lares. Vejo, durante toda a minha vida, essas coisas vieram a ser foram, finalmente, o chamado para o ministério. Agora, quero que vocês observem. Antes de eu ser um cristão, confessando Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, esse dom já lá do meu jeito. Esse dom estava lá, do mesmo jeito. Então ele já nasceu com esse dom. E ele ainda não era um missionário, nem era um cristão. Deus deu esse dom para ele, Deus de criança. Quando eu era um pregador, um estrangeiro, logo da comunidade de Deus, esse dom estava ali, da mesma forma. E eu tinha visões da mesma maneira de Deus. Sempre o profeta tem visão. Ele vê lá na frente, vê as coisas de Deus que Deus coloca para ele ver. E nós não conseguimos ver, mas ele vê. Que é o meu juiz, diante de quem estou hoje. Sabe que essa é a verdade? Será que eu merecia isso? Não, Senhor. E a Bíblia confirma. Confirma respalta absolutamente que essa é a maneira de Deus fazer as coisas. Dons e chamados são sem arrependimentos. Então, quando alguém me falou sobre Jesus e seu amor por mim, e eu soube e me dei conta que era um pecador, um estranho perante Deus, eu o aceitei como meu Salvador pessoal. Então, Deus me guiou a algumas pessoas que me ensinaram as Escrituras. E eu recebi o batismo do Espírito Santo. Então, isso começou a vir a mim o tempo. Tudo. Consultei Elérios primeiro, quando fui ordenado mais Igreja Batista Missionária. Sabe o que eles me disseram? Agora ele quer que vocês entendam isso. Quantos me amam? Levanta as mãos agora, como sinal que vocês vão crer em mim. Espero que todos creiam. Vou lhes contar algo aqui, que não digo às pessoas publicamente. Mas quero que vocês saibam disso. Conversei com... Eu já li isso aqui, não? Com Elério, disse, ora, há algo de acontecendo em minha vida. Continuei. Como tem lido a Bíblia, vocês acham que seria algo de Deus? E prossegui. Eu tenho visões e coisas que eles contam e coisas diferentes, prevendo a enchente, quando eu estava lá no muro, desde que eu era um garoto. Eu era um cristão na época, um ministro batista. Eu estava lá e disse, ora, vai haver. Eu tive uma visão. Vai haver 22 pés, quase 7 metros de água sobre aquela rua lá embaixo. Vi alguns dos rapazes dizendo, Billy, está ficando um pouco estranho. Ele está ficando muito religioso. Bem, eu contava aos meus clérigos, meus bispos e pastores, e assim por diante. Eles diziam, Billy, cuidado com o que você está fazendo. O diabo está nesta linha.
Branca, vem pra cá, Branca, você vai atrapalhar a live aí, ó. Respondi, ó, meu Deus, Senhor, o diabo está por aí, tenha cuidado, veja, sua mãe me disse que você nasceu com uma luz sobre você. Tá vendo, gente? Você pode estar possuído por um demônio que está perto de você. Tá vendo? Deus reivindicou o nascimento dele, mas o povo estava achando que era o diabo. Sempre é assim as coisas de Deus. Deixa eu achar aqui que eu me perdi. Veja, uma mãe me disse que você nasceu como uma coluna de fogo, uma luz sobre você. Veja, você pode estar possuído por um demônio que está perto de você. Respondi, ó, meu Deus. Eu disse, bem, Senhor, você pode orar por mim? Sim, vamos orar por você. Reverendo Branco. Obrigado, Senhor. Ore por mim. Eu disse, ó Deus, um demônio perto de mim? Mantenha-o longe, Senhor. Não deixe que eu se aproxime de mim. Não quero ter visões, nem nada. Não quero ver nada. Eu só quero estudar a palavra aqui e orar e pregar a palavra. Não quero nada disso, não. Tá vendo? Ele não queria nada disso. Então, de repente, aqui estava isso, me movendo novamente. Eu não conseguia evitar isso. Me vem de tal forma que eu, em 1937, eu lhes contei sobre isso. E vocês viram o que aconteceu? Deixa eu tirar a branca aqui, a branca está folgada. Vem cá, branca. Vem cá, senta aqui. Então, faz eu perder. Eu só quero estudar. Tá. Isso vem de forma tal, da manhã. Até aqui depois da manhã, nesse momento, acontece a vocês coisa que acontece algo da vida. Eu tomaria qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar, que qualquer coisa que foi falado no nome do Senhor, que não viesse acontecer exatamente da maneira que foi dito que aconteceu. Vem? Então ele era a reivindicação das coisas de Deus. Deus revelava para ele e a tudo que era revelado acontecia. Então esse homem era reivindicado de Deus. Eu me tornei um guarda florestal aqui em Indiana. Eu tinha sido fui até Anmolt e por todos os outros lugares eu era um agente dos estados. Onde quer que me chamassem. Então eu estava trabalhando e um dia, ao chegar, eu estava tentando lutar contra isso. Eu tinha acabado de perder minha primeira esposa. Fui casado e fiquei sozinho por 5 anos. E meu filho estava indo para a escola. E o que me fez pensar em que casar novamente foi que ela me fez prometer, quando estava morrendo, que eu não viveria só. Ele não queria casar, mas a esposa dele fez ele prometer que ele tinha que casar, né? Não poderia ficar só. Então um dia fui até uma casa para buscar meu garotinho. Ele estava brincando no monte de areia, com uma cerca de 5 anos de idade, o pequeno Bill, no monte de areia, que você vê por aqui. Eu disse, Bill, venha para cá, para casa comigo. Eu estava morando em um barco no rio, acampado, não?
conseguia ficar em casa. Minha casa não era mais minha casa, como minha mãe. Meu pai havia partido e com minha sogra. Eu simplesmente não conseguia ficar em lugar nenhum. E algumas pessoas ficavam com o Billy. Fui até lá e ele estava brincando em seu pequeno monte de areia. Eu perguntei, Billy, você quer ir para casa com o papai? Ele se virou e olhou para mim, com os olhinhos, e disse, papai, onde fica a minha casa? Ele não tinha uma casa para onde ir. Não lhe respondi. Nossa, tem hora que eu perco aqui, cara. A porta tá querendo fechar por causa do vento. E aí eu perco aqui. Não lhe respondi. Deixa eu ver se eu acho aí, ó. Uma casa para onde ir. Não lhe respondi. Eu me engasguei, virei-me e fui embora. Olhei de volta para o garotinho e pensei, Deus, um dia se eu cair em uma forca ou em uma cadeira elétrica e ele se virar e dizer, papai, se o Senhor tivesse feito o que a mamãe lhe disse para fazer, se tivesse me dado um lar e me criado direito, em vez de eu ser levado para um lado e para o outro, não teria sido assim. Tá vendo? Ele já começou a refletir sobre o que a esposa dele falou com ele. Arruma uma companheira, não fica sozinho não. Até então, quando ele não arrumou uma companheira, o menino dele ficava jogado para um lado e para o outro, não tinha um lar, não tinha onde ficar. Isso é muito ruim. Até na vida espiritual também. Se você não tem um lar para você morar, para você fica jogado para um lado e para o outro, você pode crescer com complexo. E comecei a pensar que talvez, com sua morte, eu devesse permitir que ela partisse desse mundo. Talvez ela estivesse certa. E me casei novamente com uma mulher cristã, encantadora, cheia do Espírito Santo, que é a minha esposa hoje. Uma pessoa encantadora. Então, um dia, quando estava morando em um pequeno e velho barco, uma cabaninha, antes que o irmão Ryan me desse uma bicicleta, que coisa, nunca vou me esquecer disso. Era sobre recolher ofertas. Nunca levantei uma oferta em minha vida. Eles tiram uma oferta para mim, mas um dia eu me lembro, lá na igreja eu disse, vou recolher uma oferta. Eu só. Meda me disse, Billy, isso? Aqui temos que pagar isso. Temos que pagar aquilo. Temos que pagar isso aqui e isso ali, aquilo ali. Indagou, o que vamos fazer? E eu estava ganhando meus $27 por semana. E eu afirmei, $27 por semana, tirei meu dízimo e coloquei à parte. Eu disse, que coisa. E expus, querida, não consigo nem começar a pagar. Continuei, bem, nós faltávamos cerca de $12. E interroguei, e aí, o que vamos fazer? Eu afirmei, sabe de uma coisa? Vou recolher uma oferta hoje à noite.
Ela respondeu: vou lá para observá-lo. Eu nunca levantei uma oferta. Agora, as pessoas me amavam. Eu tinha uma igreja grande e amorosa, e vocês sabem disso. Eles teriam feito qualquer coisa por mim. Porém, eu tinha condições de trabalhar. Por que não trabalhar? Então eu não queria, eu mesmo paguei pela igreja. Trabalhei e paguei por ela. Construía ali a comunidade, eu amo a Deus, e para Ele quer meu amor é direcionado. Assim eu me lembro que naquela noite ela foi até lá. Estávamos todos sentados ali e eu afirmei: muito bem, nesta noite, amigos, odeio ter que pedir isso a vocês. Eu a vi olhar para mim e eu estava tentando manter minha cabeça afastada da direção dela. Eu expus: sabe, é simplesmente um desses momentos. Eu nunca fiz isso antes. É isso que vocês sabem, eu mal consigo pagar as contas. Vocês sabem como é. E continuei: vocês todos têm uma moeda de 5 ou de 10 centavos? Eu perguntei: vocês gostariam de colocar no meu chapéu aqui? Eu disse: irmão Wister, você poderia ir e pegar meu chapéu? Então o irmão Wister mal sabia o que dizer. Ele veio atrás do meu chapéu. Eu olhei para aquela mãozinha idosa sentada ali, estendeu a mão para baixo com aquele aventalzinho, sabe? Uma aventalzinho xadrez, tirou uma pequena bolsa que tinha um fecho para parte de cima e começou a procurar ali e pegar, meu Deus, eu não podia aceitar aquilo. Pensei: essa pobre velhinha, ali com esse dinheiro, pegando as moedas de 5 centavos ali dentro. Eu não quero isso, eu disse. Eu só estava provocando todos vocês para ver o que fariam. Então, o irmão Wilson já tinha meu chapéu. Vocês sabem. Ele indagou: irmão Brana, o que devo fazer? Respondi: apenas coloque meu chapéu lá atrás. Eu estava só conversando, irmão Luiz, e eu vinha, minha esposa, e ela balançou a cabeça e riu um pouco. O irmão Ryan me deu uma bicicleta usada. Ele estava lá e eu saí. Ele me deu uma bicicleta e a pintei e vendi por $10. Não tive que receber uma oferta. Afinal, assim, essa era a mesma bicicleta que eu estava usando quando aquele ateu me encontrou na esquina. Eu disse que ele fez, morava ao meu lado. Estou carregando sua Bíblia aqui hoje e como Deus operou ali, é maravilhoso vê-lo em seu poder. Então um dia voltando para casa, eu estava estudando. Muitos dos ministros me diziam para não dar ouvidos às pessoas, coisas. Vou ter que me apressar. Só tenho cerca de 27 minutos agora. E vou me apressar o máximo que puder, porque eu quero ter uma experiência na África. E esse irmão da África, assentado aqui, pode compreender isso agora. E assim, eu me lembrei disso, que eu disse, eu não ia ter mais nada a ver com aquilo. Um dia eu estava subindo a estrada
para fazer uma patrulha na floresta estadual de Eryville. Entrei no ônibus. Agora, ouçam cada um de vocês atentamente. O estranho é que toda vez que eu encontrava uma pessoa possuída por um demônio, como uma cartomante ou algo assim, eles falavam comigo e parecia que me conhecer, e disse-me, deixava morrendo de medo. Deixa eu ver a hora ali, gente. Eu vou ler só mais essa e vou encerrar. Lembro-me de sair uma noite em um parque de diversões e tinha cerca de 18 anos de idade. Meu primo, alguns deles e eu estávamos caminhando. Havia uma pequena tenda de cartomantes ciganos ali. E eu estava passando do lado ali e a pequena cigana disse: Ei, você vem aqui. Bem, nós três nos viramos. Ela disse: Você como o suéter listrado? Indaguei eu. Ela, sim. Pensei que talvez ela quisesse que eu desse uma bola e eu respondi, sim, senhora. Ela afirmou, saiba que você nasceu sobre um sinal. Respondi, olha, mulher, cala a boca, sai dali rapidamente. Então, eles começaram a me provocar, fazendo brincadeiras. Um dia, quando eu era guarda florestal, eu estava no ônibus e fiquei ali e eu sempre fui propenso a captar os espíritos. Senti uma sensação estranha. Olhei em volta e vi uma mulher grande e forte, sentada ali, bem vestida. Ela olhou para mim e disse, olá, boa noite. Olhei para cima assim e ela interrogou, você se sente solitário, não é? Respondi, não, senhora. Ela afirmou, bem, você não está em sua casa. Respondi, tanto quanto tenho casa. Ela declarou, você nasceu para o oeste. Interroguei, ei, do que você está falando? Ela respondeu, talvez seja melhor eu me explicar. Indagou, você é um oficial. Respondi, da conservação. E ela disse, talvez seja melhor eu me explicar. Declarou, sou astróloga. E eu pensei, mais uma dessas pessoas estranhas. Então respondi, sim, senhora. E fiquei olhando. Fui em direção ao Havaí, um marinheiro parado bem atrás de mim, assim. E o ônibus estava lotado. Eu pensei, é só uma mulher querendo conversar. E ela disse, gostaria de falar com você por 1 minuto. E eu agi como se não o tivesse ouvido. Continuei olhando adiante, sabe? Então ela perguntou, posso falar com você só um momento? Eu pensei, isso não é comportamento de um cavalheiro, mas eu não quero falar com ela. Vem. E fiquei esperando ali. Então ela disse, ei, você é oficial da conservação. Interrogou, posso falar com você só 1 minuto? Eu perguntei, o que você quer? Ela respondeu, posso falar com você 1 minuto? Eu perguntei, o que você quer?
Eu pensei, foi muito desagradável da sua parte como um homem agir tão indiferente, sabe? E ela interrogou, você é um cristão? Respondi, não, o que você tem a ver com isso? Bem, e ela respondeu, bem, eu sou que queria saber. E ela afirmou, sabia que você nasceu sob um sinal? Oh, que coisa! Eu disse, olha senhora, eu não quero saber nada disso, vem. E continuei, não lhe dando uma resposta curta, eu tenho uma mãe em casa, vem. E eu repeti, não quero saber nada disso. Ela respondeu, oh, não seja tão duro. E eu respondi, bem, não quero saber nada dessas coisas. Bem, eu afirmei, não sei nada disso, não sei nada sobre qualquer coisa religiosa. E não quero saber nada disso. E declarei, não quero ferir seus sentimentos. Apenas continuei olhando para frente e ela disse, que coisa. E prosseguiu, você não deveria agir assim. E eu perguntei, bem, eu não quero deixar de ser um cavaleiro. Mas ela afirmou, veja, isso não tem nada a ver com religião. Ela disse, estou indo para Chicago. Estava em um ônibus da linha Greyhound. Ela afirmou, vou ver meu filho, que é um pastor batista. E contou, eu trabalho na Casa Branca. E interrogou, você sabia que a primeira coisa, você sabia que os Estados Unidos e toda a astronomia e como eles fazem? Respondi, não sei nada disso. Bem, eu contestei. Em primeiro lugar, você não consegue fazer isso, vem? Ela afirmou, sim, eu posso. Eu disse, diga então. Ela declarou, você nasceu no dia 6 de abril, às 5 horas da manhã, em 1909. Respondi, isso mesmo. Sugeri, diga a esse marinheiro quanto ele nasceu. Ela se opôs, eu não conseguiria. Bem, eu interroguei, por que você não pode dizer a ele? Vou ter que continuar porque a história aqui tá boa. Só para nós concluir isso aqui, o que vai acontecer? Se você pode dizer, ela respondeu, porque você nasceu sob um sinal. É diferente. Ele não. Não sei quando ele deveria aparecer. Ela questionou, os ministros nunca falaram com você. Respondi, não tenho nada a ver com pregadores. Continuei, não tenho nada a ver com eles, de jeito nenhum. Eu sempre fugia deles, vocês sabem. Eu, pensando nisso, falando comigo, e eu sabia que era a mesma coisa. Minha mãe me disse que essas coisas eram do diabo. E eu me afastei delas. Vem, eu disse, não, senhora, não tenho nada a ver com isso. E ela indagou, bem, ninguém nunca lhe disse isso. E continuou, não é estranho que os pregadores não saibam disso. Respondi, eu não me meto onde eles estão. E concluí, eu lhe abraço muito. Ela falou, bem, veja, você nasceu sob um sinal. Quero lhe dizer isso como um dom. E acrescentou, se você ao mesmo pudesse reconhecê-lo,
Respondi, sim, senhora. Argumentei, talvez eu seja um Daniel Bonner, gosto de caçar e nasci em Kentucky. E assim ela disse. E assim a ela falou, não, ela me chamou e esclareceu, não, não é disso que estou falando. Eu disse, bem, talvez eu seja um homem de negócios, tenho uma educação de escola primária. Ela repetiu, não é disso que estou falando. Não sei o que você seria, mas sei que, de acordo com a astronomia, naquela época, eles eram. Ela tentou me cortar sobre dos ciclos e começaram ao Filho de Deus. Quando 3 estrelas se juntaram, lá falou 3 homens. Sabia os magos estavam seguindo 3 estrelas, dizendo, elas sabiam quando elas vinham. E prosseguiu. Quando eles se reuniram e se encontraram no portão de Belém, seguindo 3 estrelas diferentes, e foram a única estrela da manhã que parou sobre o Cristo. Ela contou, uma era da linha de Cão, o outro de Sem e o outro de Jafé, os 3 filhos de Noé. Repetiu, essas 3 estrelas se juntaram e formaram a única estrela que parou sobre Cristo. E continuou, então e quando elas se separaram, nunca mais voltaram às suas órbitas, nunca mais o fizeram. Desde então, e afirmou, todos os observadores de estrelas do país nunca viram algo assim, e elas nunca notaram isso. Foi simplesmente dado de forma sobrenatural. E continuou falando assim como todas as suas coisas. Bem, eu não conseguiria entender do que ela estava falando. E ela finalizou. Em comemoração ao maior dom que Deus já deu à terra, ele envia algo menor em comemoração àquele tempo. Bem, eu afirmei, senhora, eu não sou cristão. Não tenho nada a ver com pregadores. Não tenho nada a ver com o que você. Não sei nada sobre as estrelas. Tudo o que sei é que sou um guarda florestal da Índia. Estou fazendo o melhor que posso, obrigado. Eu fui em frente assim. Bem, essa é mais ou menos a atitude, mas é estranho que é isso. Então, depois de minha conversão, e assim por diante, mais tarde na vida, depois que se inclinou minha conversão, então fui ficando cada vez pior e ficou tão ruim para mim que eu orava e dizia, ó Deus, tire essas coisas, não quero mais ver isso, nunca mais, Deus. Sou um cristão agora, pertenço a ti, por favor, não deixe que isso aconteça comigo novamente. Não me mostre nada assim, Senhor. Apenas me disse, seguir como estou agora, por favor, deixe-me apenas estudar a palavra, como me ensinara a fazer aqui, estudar a palavra, mas isso sempre acontecia. Um dia, cheguei a uma casa, tirei meu chapéu e fui dar uma volta pela lateral da casa. Havia um homem sentado na frente, esperando por mim, irmão da minha pianista do tabernáculo, em Jeffersonville. Ele perguntou, estou indo para Madison
esta tarde, Billy. Você gostaria de ir comigo? Eu respondi, não, não posso ir. Tenho que patrulhar. E eu falei, não posso ir. Na época, eu estava patrulhando as linhas de alta intenção. Eu respondi, não posso ir. Comecei a andar ao redor da casa. E quando comecei a andar ao redor da casa, pareceu que todas as copas das árvores, bem ali, irmão Rian, onde você e eu nos ajoelhamos para orar, desceram daquele jeito e eu quase desmaiei. Caí de costas nos degraus e parei ali e pensei, minha esposa saiu correndo. Ela trazia um pouco de água. Ela perguntou, você está desmaiando, querido? Respondi, não. Eu disse, só um momento. Afinal de contas, ele entrou correndo, o senhor Gibbs. Então ele voltou novamente, voltou para o seu lugar e eu disse, pode ir, estou bem. Então ela perguntou, o que aconteceu com você? Você ficou doente. Respondi, não, querida, é a mesma coisa de novo. Eu afirmei, olha, eu tenho $17 guardando ali, eu vou ter que terminar. Já vai dar 9 horas e a gente não consegue concluir. Vamos deixar para amanhã, se Deus quiser. Aqui, ó, 23, eu vou ler para 24 na próxima, já vai dar 9 horas. Não vou poder, não. Então vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer pela tua palavra. Quero deixar aqui registrado, Senhor. Estamos contando a história do profeta quando ele era pequeno. Ele estava confuso sem saber, porque o Senhor mesmo disse, dom foi dado sem arrependimento, Senhor. Deus da sua infância, com 3 anos de idade, ele já escutava vozes, Senhor. E ele estava confuso, sem saber, sem reconhecer o que estava acontecendo. Ele tinha visões, Senhor. E ele não estava entendendo. Às vezes ele desmaiava, caía, e sempre isso vinha a ele, sem ele querer receber. Então, Senhor, que as pessoas possam entender que ele foi preparado para revelar essas coisas misteriosas de Deus para essa era. Que as pessoas não passem por cima disso. A história está aqui contada. Estou aqui tentando passar com maior simplicidade os tempos quando ele era criança. Depois ele teve 18 anos e ele ainda estava se descobrindo, Senhor. Te agradeço, Deus, de já por tudo que o Senhor tem nos dado para poder nos alimentar. Obrigado por tudo. Te agradeço no nome do Senhor Jesus. Um bom dia. Amanhã eu continuo de novo. Vamos ver se nós conseguimos concluir, né? Mas é maravilhoso como Deus trata a pessoa. E as pessoas, geralmente, é Deus que escolhe ela. Muitas vezes a gente corre até do próprio dom que Deus nos dá. E ele tinha esse dom que Deus deu ele, né? E ele não entendia esse dom, gente. É Deus que nos escolhe. Ele tinha visões, ele não sabia lidar com isso. Mas que Deus nos abençoe e que na próxima leitura a gente possa desvendar isso, né? Estou ligando o computador aqui. Quero falar com vocês aí. Eu não sei quem está assistindo minhas lives à noite. Eu estou lendo lá as 7 eras da igreja. Eu já estou na 15ª parte. É muito importante as 7 eras da igreja. Eu quero concluir ela. Eu estou lá na página lá. Até ontem eu estava na 126. Eu acho que agora eu estou na 132 ou 133. Eu quero concluir ela o mais rápido possível para me deixar aí para poder ajudar as pessoas. Se por acaso alguém quiser acompanhar, tá lá no YouTube, Toninho Motoboy Expresso, as 7 eras da igreja.
Deus do início está lá e eu estou na 15ª parte. É muito interessante para as pessoas saber mais sobre as coisas de Deus. É muito rico as 7 eras da igreja. Todos cristãos deveriam saber sobre isso. E eu estou lutando para que eu consiga ler ela toda para ter aí nos meus vídeos, né? E eu terminando ela, eu vou dar uma encerrada nas lives à noite. De manhã eu vou continuar fazendo. Mas eu vou dar uma encerrada à noite porque eu não sei se é internet, se é o meu computador tá travando. E eu tô gastando mais de 1 hora para publicar o vídeo para vocês lá no YouTube. Aí, ó, agora, por exemplo, aí, ó, não vai, ó. Aí que você vê, ó, não tô conseguindo. E isso está me tomando muito tempo. Vocês não sabem como. Eu não sei se é a internet ou se é o computador. E aí toma muito tempo da gente, eu estou ficando muito cansado. Então eu cheguei à conclusão que eu vou continuar fazendo a leitura da palavra na parte da manhã. Aos domingos vou continuar fazendo Gênesis. Vou terminar essa... Deixa eu até dar uma pausa aqui. Essa 7 da era da igreja que tem lá lá tem até 345 páginas. Eu estou na 100 e pouco. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo eu vou terminar ela. Eu preciso terminar ela e quero terminar ela. Assim que eu terminar ela, à noite eu vou dar uma pausa para mim começar a publicar vídeos para vocês aí dessas lives que eu fiz. E vou continuar fazendo cedo e lá. E depois eu devo voltar de novo, se Deus quiser. Mas também para me dar uma descansada. Então vamos colocar lá. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar agora, posso soltar. Aí, ó. Tá travando, tá vendo, gente? Eu não sei se é o computador, se é o... Mas que isso? Trocou o negócio? Não é isso, não. Véio. Eu não sei mexer direito, gente, também. Deixa eu voltar lá. Saiu aqui. É isso aqui que eu quero. Vamos lá, senhor. Vamos ver se começa aqui. Tá vendo? Eu não sei. O negócio tá travando. Aí, eu não sei o que essa mulher tá fazendo aqui. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai, ó. Tá vendo? Tem alguma coisa que eu não tô sabendo. Não sei se é o computador ou a internet, gente. Isso tá me tomando um tempo danado, tá? Vamos ver. Perdido e culpado, estive diante deste juiz. Ele é Deus justo e soberano, e eu não tinha como me defender. Merecia a minha morte, mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso
precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou o poderoso Rei Juiz. Desceu em nossos dias para julgar um mundo de pecado com justiça. Embora hoje não receberam, rejeitaram a palavra e seu poder, a noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. E Deus, quando olha para ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Cristo é o coração de Deus, com seu próprio sangue me libertou, e não importa mais quem eu fui, pois quando Deus olha para mim, diz assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz, meu defensor, se tornou. Me achego a ti, rendido estou. Necessito de tua graça e amor. Sei como
sangue, forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. Cante conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. Me achego a ti, me achego a ti, rendido estou, necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue, forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. Cante, igreja, conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. É suficiente, é suficiente, és a minha porção. É suficiente, é suficiente, és a nossa porção.
Então, um bom dia para todo mundo aí. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que encerrar, que eu tenho que trabalhar agora também. Então, um bom dia para todo mundo aí. Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live. Fica com Deus.